meu nome é Laira Damasceno de Oliveira, sou bióloga de formação e doutora em ciências. Atualmente faço parte do corpo docente de alguns cursos de engenharias e da saúde da Universidade de São Francisco. Considerando o cenário atual de pandemia que nós estamos vivendo, é muito importante obter informações relevantes sobre a doença Covid-19, além de diversos temas que você tenha curiosidade. Os estudantes de graduação devem elaborar o seu trabalho de graduação, o tão conhecido TG ou TCC. Nesse aspecto, esse assunto é de extrema relevância. Portanto, irei apresentar algumas dicas, algumas orientações de como buscar conhecimento científico em fontes confiáveis de pesquisa. Então, nós temos, para poder iniciar, uma seguinte pergunta: qual é a definição, quais são os aspectos, as principais características do conhecimento científico? Esse conhecimento é muito diferente dos outros tipos de conhecimentos, tais como conhecimento filosófico, conhecimento também religioso, o senso comum ou popular, como é conhecido também, porque o conhecimento científico ele é um saber disciplinado, ou seja, para ser alcançado é necessário seguir alguns critérios, e estes passam por processos relacionados à própria observação, à própria experimentação e também à sua crítica. Logo, então, a ciência ela é realizada através de pesquisas e estas são desenvolvidas por diferentes pesquisadores ou cientistas. Então é importante salientar que a ciência ela é um processo em construção, ou seja, ela não é algo fechada, definitiva, concreta, e sim abertas para novas descobertas, para as novas reavaliações e também resoluções. Então, a ciência aliada ao conhecimento científico, eles buscam constantemente o que? Explicações, novas descobertas ou novos conhecimentos mais aprofundados, revisões, também soluções e principalmente reavaliações dos seus resultados. Então, nós temos que esse tipo de conhecimento, essa modalidade de conhecimento, ela teve início a partir da história tradicional do Ocidente, que foi influenciada por pesquisadores conhecidos na época, tais como Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, sendo que por volta mais ou menos do século XV é que se deu início, então, ao que nós conhecemos hoje por ciência moderna. Então, nós temos que o conhecimento científico, a nível nacional, ele é muito desenvolvido principalmente em universidades, com apoio também de órgãos de fomentos de pesquisa, tais como o próprio CNPq, a CAPES, a FAPESP, e o conhecimento científico, ele visa então oferecer ferramentas adequadas, então relacionado a enriquecer o próprio universo humano de pensamentos e também oferecendo novos aconselhamentos, novos encaminhamentos para a resolução de alguns problemas da sociedade. Considerando esses problemas da sociedade, então tem-se a pergunta relacionada qual é a importância então do conhecimento científico. Então é importante evidenciar que a ciência ela trouxe vários aspectos positivos para a sociedade em si. Então ela ainda continua buscando e trazendo aspectos positivos, por exemplo, relacionado até o descobrimento
os registros desses vírus pertencentes à família coronavírus. Então, nós temos que essas descobertas, esses estudos realizados, por exemplo, dos vírus, tais como o SARS-CoV, que é responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que nós temos vários artigos científicos publicados relacionados ao vírus e à doença. Também o próprio MERS-CoV, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio. E mais recentemente nós temos o vírus, então, SARS-CoV-2, responsável por causar a doença Covid-19. Então, esses estudos mostraram que as características dos vírus são importantes, até mesmo levando-se em consideração os modos de transmissão dessas doenças, através de partículas virais que são expelidas pelos pacientes, ou seja, essas pessoas que estão infectadas, através do próprio contato em diferentes superfícies também, que o vírus permanece ativo, ou seja, latente por um determinado período de tempo, e também até novos estudos, novas descobertas, através da transmissão feco-oral. Além disso, é importante também os estudos relacionados aos métodos de detecção, em relação à própria saliva, diferentes amostras, saliva, fezes, urinas, em que nós temos que há alguns estudos mostrando que o vírus permanece por um determinado período de tempo, e também isso considerando diferentes temperaturas. Também os estudos, os registros sobre o desenvolvimento de vacinas, também a própria verificação de possíveis medicamentos ou fármacos que vão ser eficazes para o combate dessas doenças. Então, nós temos como segundo ponto a ser discutido é quando você começa a realizar, então, um processo de pesquisa, a pergunta que é então debatida, que é levantada, a curiosidade, é onde eu irei buscar fontes confiáveis, onde eu irei buscar informações, conteúdos relevantes para poder ser utilizado no meu trabalho acadêmico, levando-se em consideração a qualidade desse trabalho. Então, nós temos que quando você tem um trabalho em que você fez uma pesquisa, que foi utilizado então uma fonte de busca confiável, consequentemente você terá uma boa fundamentação teórica relacionada ao tema de pesquisa. Então lembre-se, quando você utiliza algum conteúdo, algumas informações irrelevantes que foram provenientes de trabalhos, de fontes não confiáveis, isso, consequentemente, você terá maior probabilidade, maiores chances que o seu trabalho seja relevante também. Então, sempre eu gosto de fazer associação. Se, como resultado, você pretende obter um produto de qualidade, um produto de referência, é necessário que nesse produto tenha matérias-primas de qualidade, para você ter, então, esse produto assim de qualidade. O que é importante notar também é que antes da existência da internet, que é uma ferramenta indispensável nos dias atuais a nível mundial, tanto para poder fazer pesquisas, próprios diferentes trabalhos, as fontes mais utilizadas eram as fontes escritas, ou seja, livros, artigos, ou periódicos científicos, as revistas, boletins, protocolos, também dissertações, e também até as fontes orais, os filmes, congressos, simpósios, entrevistas. Mas com o surgimento da internet, tudo ficou mais fácil, mais simples, para você obter informações de um modo ampliado, com vários fontes que você poderia estar pesquisando, que você pode estar pesquisando.
Mas ao mesmo tempo, essa ferramenta rápida e simples pode trazer algumas dificuldades, como por exemplo, a filtragem, ou seja, você vai selecionar os melhores trabalhos, os melhores conteúdos e as melhores informações para o seu trabalho acadêmico. Então nós temos que os pesquisadores, os estudantes devem ter muito cuidado com a internet, porque a internet pode ser até uma armadilha, né, nesse processo de busca por fontes confiáveis, por trabalhos, por assuntos relevantes. Aí nós temos que todo trabalho acadêmico, seja uma pesquisa, um projeto, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TG, o trabalho de graduação ou TCC, eles têm um único objetivo. Qual é esse objetivo? Obter informações, conteúdos relevantes que tenham embasamento científico nestes. Isso pensando na relevância, né, do tema que você está buscando. Então, o pesquisador ou o estudante, ele deve ter 3 pensamentos para poder seguir. Um deles é fazer, né, a checagem, você checar então as fontes, ou seja, aquele trabalho que você pesquisou, que você achou interessante, tem citações, seja diretas, indiretas, citações de citações, possui referências bibliográficas, ou seja, o processo, a ideia de indicar aí fontes destas citações. Quais são essas referências bibliográficas? São confiáveis? E também verificar a veracidade dos dados que estão sendo apresentados nesse estudo. E por último também é importante ter uma análise crítica, um olhar crítico relacionado àquele conteúdo pesquisado, àquela informação pesquisada, para você ver se é pertinente, se é conveniente ou não a utilização desse estudo para, né, o seu trabalho acadêmico. Então nós temos que a pesquisa, ela traz algumas armadilhas, então é necessário aí pesquisar essas fontes confiáveis. Considerando esses aspectos, eu poderei passar para vocês algumas dicas e orientações adequadas de como realizar uma pesquisa considerando essas fontes confiáveis de busca. E uma dica importante a ser dada como primeira dica é o uso de palavras-chave. Ou seja, você vai então separar, né, então definir algumas palavras que estejam interligadas com seu tema de pesquisa. Uma segunda dica que mostra 4 truques, isso, né? Você já tem uma fonte confiável de pesquisa e você está fazendo essa pesquisa, você pode utilizar como primeiro truque aspas nas palavras-chave. Então, se você tem curiosidade em saber e a sua palavra-chave é Covid-19, você vai colocar abre aspas, Covid-19, fecha aspas. Se você tem curiosidade em relação ao vírus dessa doença, então você vai colocar, abre aspas, SARS-CoV-2, fecha aspas. Então as aspas, o uso das aspas vai poder te direcionar ou mostrar para você, então, algumas páginas, alguns trabalhos interessantes relacionados a todos os termos, todas as palavras que você utilizou. Um outro segundo truque importante é você selecionar o tipo de arquivo que você gostaria de receber. Seja, então, em Word, apresentação de PowerPoint, em PDF. Então, quando você usar os termos, né, na pesquisa, você pode colocar a palavra-chave ou o termo ponto, né, ou seja, PDF, na verdade, ponto, ou
a palavra-chave .doc, seja o formato em PDF, PowerPoint e também em Word. Terceira dica importante é você utilizar o símbolo de mais, de somatória, em relação aos termos que você está utilizando. Então, eu posso utilizar uma palavra-chave mais outra palavra-chave mais outra. Então, 3 termos. Então, ele vai te direcionar, vai mostrar para vocês também algumas fontes confiáveis sobre aqueles 2, 3 termos que você está buscando isso ao mesmo tempo. E quarta dica ou truque importante é o uso do til, aquele símbolo que nós usamos que mostra que vai ser pesquisado então a palavra, uma palavra que você deseja e todos os seus sinônimos, isso ao mesmo tempo. Uma fonte confiável, ela vai ter as suas citações, ela vai ter as referenciações. Então, ela vai mostrar os diferentes artigos científicos, vai mostrar então as monografias, as dissertações, as teses, os autores, o título desses trabalhos lá nas referências. E isso você checando as devidas citações. Então, aí nós temos que toda fonte deve ser checada. Então, nós temos que tanto todos os trabalhos acadêmicos, mas também pensando em reportagens que deve conter o nome do jornalista que escreveu aquela informação que você tem disponível, a data daquela reportagem. Então, são processos muito importantes. Também como quarta orientação, nós temos que é necessário fugir de sites de compartilhamento de trabalhos acadêmicos. Fuja também de Wikipédias, Wikipídias que nós temos aí quando você faz a busca no próprio Google. Fuja também de blogs de diferentes assuntos. Tá? Então, a internet, o próprio Google, que você vai buscar informações, porque muitas pessoas buscam o Google como se fosse uma orientação médica, uma orientação nutricional, e muitas vezes, como eu disse, pode ser uma armadilha. Então, se você está realizando o seu trabalho acadêmico, você quer obter informações relevantes, que tenham embasamento científico, prefira usar o Google acadêmico ou o Google Scholar. Mas também utilize sites, então fontes de buscas eletrônicas relacionados a dados que vão poder comprovar, sejam dados numéricos, da população, em relação a diferentes temas, o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de dados da própria CETESB, que vai mostrar relatórios das águas de diferentes praias. Também a própria Anvisa é importante, as suas pesquisas, e considerando também os órgãos de pesquisas científicas, tais como o Instituto de Pesquisa de Tecnologia, o IPT, também a própria FAPESP, a CAPES, também a Embrapa e também as associações brasileiras de biologia, também a Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição, a Associação Brasileira de Matemática, Física. Então, são sites confiáveis. Também, considerando essas fontes de busca que nós temos, alguns internacionais e outros nacionais que vocês podem buscar para poder, então, ter aí no trabalho acadêmico de vocês, que vai ser muito importante, é a biblioteca eletrônica do Cielo. Então, o Cielo muito conhecido, que vai mostrar, então, alguns periódicos científicos nacionais e internacionais de diferentes áreas. Existe até um filtro de busca por área de conhecimento que você pode estar buscando os artigos ou os periódicos relacionados a ciências da natureza, ciências médicas, engenharia, ciência e tecnologia. Tá? Então, é muito interessante o site do Cielo.
Uma outra fonte de busca interessante também é o portal da CAPES. A CAPES é um órgão de fomento de pesquisa importante no Brasil, que você vai ter então vários trabalhos, ou seja, vários artigos científicos nacionais e internacionais. Também uma outra fonte interessante é o Microsoft Acadêmico, muito utilizado também. Temos também o PubMed, muito conhecido na área da saúde, que lá existem mais de 28 milhões de documentos da literatura biomédica, além de sites, né, de artigos online, livros também virtuais. Também é importante o próprio Springer Link, que lá mostra milhões de documentos, milhões de trabalhos referenciados, também boletins, também protocolos, livros, periódicos científicos, para poder então você ter acesso. Um outro também site interessante é o Science Direct, que eu gosto muito, particularmente dizendo, em que lá você tem uma busca ampliada de diferentes áreas, então ciências da saúde, ciências da vida, ciências físicas ou engenharias, a própria economia também, psicologia, que você vai encontrar trabalhos relevantes sobre diferentes áreas de conhecimento. Também um outro site interessante, uma fonte de busca eletrônica, é o scienceresearch.com, que vai poder te direcionar, dependente do seu tema de pesquisa, vai te direcionar para diferentes sites de pesquisa também. E também, pessoal, nós temos que sempre pesquisar, né, no famoso e velho, ou os novos livros, né, que são aí, estão relacionados com a fonte escrita, porque esses livros eles podem estar tanto, né, impressos na biblioteca, e você tem acesso, ou também esse livro pode ser virtual, então você vai ter acesso na sua biblioteca virtual ou digital. Na nossa Universidade de São Francisco existem então aí, né, vários livros, trabalhos de graduação, também até sites de universidades renomadas, é muito importante. A Universidade de São Paulo, a USP, a própria Unicamp, outras do Brasil todo, outras também internacionais, que possuem um banco de dados muito vasto e interessante, com o downloads, né? Você tem a oportunidade de fazer os downloads de teses, dissertações, isso é muito importante também. Espero que essas dicas, essas orientações sejam valiosas para a sua pesquisa. Fico à disposição e também, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, pode me procurar, estarei à disposição. E espero que vocês continuem se cuidando. Até a próxima!